Bom dia novamente, estamos de regresso neste 34º Congresso da APDC e este é um daqueles momentos que este Congresso já tem a tradição de trazer e de ser um dos momentos altos. Ou seja, vamos discutir o estado da nação dos média. Vamos ter aqui os responsáveis, aqueles que lideram os grupos de comunicação social em Portugal, numa altura em que são muitos os desafios e também as dificuldades deste pilar essencial, digo eu, dizem muitos, para manter a democracia não só em Portugal, como no mundo. É também uma oportunidade única para ver como é que este negócio está. Vamos tentar perceber também para onde é que ele vai, apesar destas dificuldades, e o diagnóstico está feito, já vou falar com esses responsáveis para perceber o que cada um sente em relação a isso, mas olhando para os estudos, há um declínio das audiências em geral, as receitas online que são difíceis para estes meios de comunicação social conseguirem capitalizar, as redes sociais e sobretudo esse grande perigo que é a desinformação. Tudo isso vamos tentar falar e também como é que se integra a inteligência artificial em tudo isto e se pode ajudar o negócio da comunicação social, tendo em conta sempre que a isenção de uma informação, por exemplo, é essencial para a democracia. Já vamos falar disso tudo, para já o keynote speaker, para dar o tema de arranque deste segmento, Telmo Gonçalves, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Telmo, bem-vindo. Muito bom dia a todas e a todos. Queria, em nome do Conselho Regulador da ERC, começar por agradecer o convite a Rogério Carapuça, Presidente da APDC, e à Presidente do Congresso, Maria Manuel Mota, para estar aqui presente em representação do Conselho Regulador. Queria também cumprimentar os elementos da mesa que seguirá a minha intervenção, e desejar-lhes um bom debate. Espero deixar-vos alguns tópicos que animem a discussão. Eu vou tentar fazer aqui um retrato sobre o estado da nação dos média, que é um retrato que tenta sublinhar quais são os aspectos, as dinâmicas mais relevantes que estamos a viver neste momento e depois que implicações terão também ao nível da regulação. Vou ser responsável por introduzir aqui um momento algo anacrónico, que é o facto de, no Congresso da Tecnologia, vir utilizar aqui uma tecnologia muito antiga, que é a tecnologia da voz na leitura. E, portanto, espero conseguir não ser muito enfadonho com a minha leitura. Bom, o estado da nação dos média. Toda a tentativa de caracterização de um qualquer estado da nação, nestes nossos dias, independentemente do campo em que nos situemos, político, económico, mediático, invoca ao espírito a ideia de incerteza. Incerteza é, sem dúvida, uma palavra de ordem que bem caracteriza estes tempos controversos e exigentes que vivemos, marcados por guerras, fenómenos climáticos extremos e vários desafios para os regimes democráticos. Independentemente dos rumos incertos dos nossos dias, o sistema mediático é chamado a desempenhar funções nucleares para o equilíbrio das sociedades complexas em que vivemos. Independentemente dos rumos incertos dos nossos dias, temos que reconhecer no papel dos órgãos de comunicação social funções sociais fundamentais para a nossa sobrevivência. Que funções são essas? Importa recordar. Socorro-me neste ponto da boa e velha sociologia funcionalista. Desde logo, o desempenho de funções cognitivas, ao nível da informação, da transmissão e produção de conhecimento, que são essenciais à organização da sociedade e da vida dos cidadãos. O desempenho de funções formativas, culturais e de entretenimento. O desempenho de funções de integração, organização e coesão social, sendo indispensáveis à criação de um sentido de comunidade que partilha de uma agenda, preocupações e interesses comuns. É o desempenho deste leque alargado de funções sociais que
que, no fundo, justifica a existência destas organizações mediáticas na nossa vida coletiva e das quais não podemos prescindir. Mais do que empresas mediáticas, mais do que fornecedores de conteúdos ou difusores de comunicação em larga escala, os média, os órgãos de comunicação social, constituem uma instituição social essencial à preservação da sociedade. Ora, poucas instituições sociais têm sofrido tão abruptamente as transformações, diria mesmo as convulsões, desta civilização tecnológica em que nos vamos embrenhando. Haverá diferentes perspectivas de análise às grandes mudanças que se têm vindo a abater sobre os meios de comunicação social nas últimas décadas. No contexto específico desta intervenção, destacaria três dinâmicas, no meu entender, três dinâmicas de erosão que se afiguram como mais perenes, mais profundas e duradouras. E estas dinâmicas vão-se agudizando ano para ano, exigindo uma adaptação rápida por parte das organizações mediáticas. Estas dinâmicas erosivas são bem conhecidas de todos. Não tenho qualquer pretensão de vir aqui anunciar a extraordinária descoberta da roda. A primeira dinâmica, e talvez mais significativa, de onde emanam todas as outras, a erosão da primícia dos meios de comunicação social, quer como principais fontes de informação, quer como principais fontes de entretenimento. A internet e o desenvolvimento das tecnologias digitais produziram uma explosão do fenómeno de comunicação em sociedade, que abalou decisivamente a centralidade que os órgãos de comunicação social tinham vindo a assumir desde o movimento industrial da imprensa da segunda metade do século XIX. Desde a comunicação nas redes sociais, ao aparecimento das plataformas de partilha de vídeos, à crescente oferta de serviços de streaming, à afirmação no espaço público de novos atores individuais com capacidade para atingir públicos massificados, os hoje tão conhecidos influencers, youtubers, tiktokers, enfim, o modelo de relacionamento dos meios de comunicação social com os seus públicos tem sido profundamente desafiado e obrigado a transformar-se. Quase todos os relatórios sobre consumos de média dão nota da progressiva perda de relevância dos órgãos de comunicação social tradicionais junto dos públicos. Este movimento não é igual em todos os países, nem para todos os média. Reportando-nos, por exemplo, aos dados do Digital News Report da Reuters Institute, conhecido há cerca de uma semana, há poucos dias, verificamos que a televisão mantém-se como principal fonte de notícias em Portugal, sendo utilizada por 67% dos portugueses e assumindo-se como a principal via de acesso para mais de metade da população. A internet também é utilizada por 67%, a mesma percentagem da televisão, dos portugueses para aceder a notícias, mas apenas 19% a identificam como fonte principal de notícias. Confirma-se assim a persistência da televisão como principal fonte de notícias entre nós. Falamos aqui de consumo de notícias, mas assistimos a um cenário igualmente desafiante no que respeita ao consumo de outros conteúdos mediáticos, que não vou desenvolver, sobretudo conteúdos televisivos, por via da concorrência das plataformas de partilha de vídeos, das ofertas de vídeo em streaming ou ainda por outras fontes de entretenimento mais personalizáveis e acessíveis por via digital. Segunda dinâmica, a erosão do modelo tradicional de negócio assente na publicidade como fonte predominante de financiamento. A transformação do negócio da publicidade, com a afirmação das plataformas digitais enquanto principais agentes de captação, disseminação e gestão global de publicidade, com o seu potencial algorítmico de alcance e seleção de consumidores. A publicidade manter-se-á como principal fonte de receitas das empresas de média. É certo. Em termos de previsões globais, os dados apontam no sentido de um crescimento do mercado publicitário de cerca de 50,9% para este ano. Foram 6,8% o ano passado. Contudo, este aumento deverá dirigir-se em boa medida para a denominada publicidade algorítmica. Para termos uma ordem de grandeza, em 2024, a publicidade em plataformas digitais, em termos globais, terá absorvido quase 60% do total de investimentos. Em 2025, prevê-se que represente 62,7% do mercado global.
Estima-se que dentro de 2 anos esta percentagem possa atingir quase 80% do total de investimento em publicidade. Em síntese, o mercado publicitário continuará a expandir-se. Mas estas previsões deixam perceber a pressão que representa para as empresas de média a transferência de publicidade para o digital. O mais impressionante é a velocidade com que este movimento se tem vindo a verificar, deixando muito pouco tempo de reação aos média tradicionais para conseguirem consolidar um novo modelo de negócio assente na diversificação de fontes de receita e na procura de estratégias alternativas para assegurar a sua sustentabilidade futura. Terceira dinâmica, em boa medida ao corolário das anteriores. A erosão que se verifica ao nível dos valores profissionais que distinguiam diferentes profissões dos média, em particular do jornalismo e da precarização das suas condições de trabalho. A explosão de canais de comunicação, com a consequente pressão da conquista de audiências e da rentabilização de conteúdos, trouxe não só uma nova série de atores para o campo dos média, como também veio pressionar as profissões dos média mais tradicionais, em especial o jornalismo. Como bem descreveu há muitos anos o sociólogo Pierre Bourdieu, valores que desde sempre eram identificados com a excelência profissional no campo jornalístico, a busca do rigor, o conhecimento e cultura dos profissionais, a capacidade de contextualização e análise, passaram a ser substituídos por outra ordem de valores, de pendor mais mercadológico, como a capacidade para atrair audiências, gerar visualizações e cliques, ou simplesmente ser-se hábil a gerir a vertigem do imediato, do direto, do live, que se apoderou do fluxo noticioso. Associa-se a esta crise de identidade profissional uma preocupante degradação das condições sociais e produtivas que têm vindo a minar o interesse pela profissão, bem evidentes no último inquérito nacional às condições de vida e de trabalho dos jornalistas em Portugal, realizado em 2022. Alguns dados. Quase metade dos jornalistas inquiridos neste estudo manifestam níveis elevados de esgotamento. 2 jornalistas em cada 5 reconhecem ter problemas mentais decorrentes do próprio trabalho jornalístico. Não é, portanto, de admirar que se assista a uma redução da atração de que o jornalismo gozou noutros tempos enquanto profissão. A precarização como marca das condições de trabalho dos jornalistas é um aspecto preocupante para a própria qualidade da informação, obviamente, mas também para a sustentabilidade do sistema mediático, que não deverá ser ignorada em qualquer análise do estado da nação dos média. Perda de centralidade dos mídia, modelo de negócio em construção, crise de identidade das profissões dos média, em especial do jornalismo. Estas são as 3 dinâmicas erosivas que se me afiguram como mais determinantes, com as quais todos os agentes dos média, em primeiro lugar os seus decisores máximos, terão de saber lidar e gerir na conquista urgente de uma nova sustentabilidade. Associadas a estas 3 dinâmicas mais perenes, temos 2 problemáticas incontornáveis que não são propriamente novas, mas vêm impondo as suas regras de forma cada vez mais irredutível. Falo, em primeiro lugar, da desinformação. O aumento exponencial do fenómeno da desinformação e seus efeitos transversais nas nossas sociedades. Todos os estudos indiciam um crescimento do fenómeno da desinformação por via das diferentes plataformas digitais, sobretudo associada a atos eleitorais. Portugal não é exceção, sendo referenciada a parte de Espanha como um dos países em que a desinformação tem aumentado muito significativamente nos últimos atos eleitorais. A nível global, mais de metade dos inquiridos pelo último Digital News Report denotam a sua preocupação com a capacidade para distinguir conteúdos verdadeiros de conteúdos falsos. Em Portugal, a preocupação é superior. 71% dos inquiridos afirmam-se preocupados com a desinformação. Uma preocupação mais elevada entre os mais idosos, mais escolarizados, com mais rendimentos e com uma orientação política definida. O combate à desinformação deve ter, sem dúvida, na primeira linha os poderes públicos, titulares de órgãos de soberania, autoridades, reguladores, mas só poderá ser eficaz se contar com o envolvimento de outras instituições sociais. E uma dessas instituições sociais, principal, será em grande medida, a ação dos média tradicionais, que conseguiremos, através desta ação, proteger o direito à informação dos cidadãos e assegurar um funcionamento minimamente salutar da vida pública. Segundo, um tema que irá
estar em debate durante estes 2 dias de congresso, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial está a gerar impactos transversais nas nossas sociedades, com alcances ainda imprevisíveis. O universo dos média terá, obviamente, de se adaptar a esta nova realidade, não só explorando as suas potencialidades, como também tentando prevenir algumas das disrupções negativas que lhe poderão estar associadas. A inteligência artificial, como sabemos, pode tornar a produção de notícias mais económica e rápida, mas também pode torná-la menos transparente, menos rigorosa e menos confiável. Independentemente das suas múltiplas potencialidades e utilizações no contexto da atividade dos média, há ainda a considerar o impacto que poderá vir a ter com a substituição da inteligência humana nos processos produtivos. Até que ponto a produção noticiosa e de outros conteúdos mediáticos poderá dispensar o fator humano é ainda uma grande incógnita que vamos ter de descobrir, mas iremos descobrir a grande velocidade. Ora, nesta complexa constelação de dinâmicas erosivas e problemáticas emergentes, não novas, mas mais intensas, que eu tenho vindo aqui a percorrer, qual é o papel da regulação dos média e do regulador? A regulação está a viver um período de intensa transformação, sobretudo no espaço da União Europeia, com a criação nos últimos 5 anos de uma imensa bateria de diplomas legais que pretendem transformar decisivamente o ecossistema digital, tornando-o mais seguro, mais igualitário, mais democrático, mais justo e sustentável. Pelo menos são estes os grandes objetivos. Depois de um longo período em que falar-se na regulação da internet, das grandes plataformas digitais, um longo período em que era praticamente o interdito falar-se deste tema, importantes traumas políticos da última década levaram a União Europeia a criar um novo quadro regulatório para o ecossistema digital. O regulamento dos mercados digitais, o regulamento dos serviços digitais, o regulamento sobre a transparência e direcionamento da propaganda política, o regulamento sobre a liberdade dos meios de comunicação social, o regulamento sobre a inteligência artificial. Todos estes regulamentos, já aprovados, encontram-se em diferentes fases de implementação. A ERC é a entidade competente na implementação de vários destes diplomas e tem sido um desafio extraordinariamente exigente conseguir acompanhar esta vertigem de produção legislativa e preparar a sua aplicação. Mas qual deverá ser o papel do regulador dos média, da ERC, no nosso caso, neste atual clima de incerteza e perante um cenário tão exigente para as organizações mediáticas e os seus profissionais? Permitam-me que me socorra da mitologia romana e lembre aqui a figura de Jano, ou Janus, o deus das 2 cabeças, uma cabeça a olhar para o passado e outra para o futuro, o deus das pontes, das entradas e das saídas, dos inícios, dos fins, o deus das transições. O regulador dos média deve, em certa medida, ser um Janus, a olhar simultaneamente para o passado e para o presente, simultaneamente conservador e progressista no que respeita ao movimento do sistema mediático. Pode e deve ser uma plataforma de referência a zelar pela proteção dos valores centrais, ético-jurídicos, que definem o papel dos média nas sociedades democráticas e, simultaneamente, aberto a integrar novas dinâmicas nas quais possa ajudar as empresas e os cidadãos a obter respostas mais eficazes dos serviços de comunicação social. Embora ninguém seja bom juiz em causa própria, permite-me dizer que tem sido essa a missão que o atual Conselho Regulador tem vindo a abraçar, ouvindo de perto os regulados e as suas preocupações e decidindo sem receios, atendendo ao contexto particular dos efeitos das suas decisões sobre a vida concreta dos órgãos de comunicação social e na proteção dos cidadãos. Corrido o ano do seu mandato, o Conselho Regulador apresentou, o ano passado, uma estratégia para o exercício de 5 anos de funções, a qual se desdobra em 10 eixos. Não tenho tempo para desenvolver estes 10 eixos. Deixem-me só prender-me um bocadinho com um deles, o apoio à sustentabilidade do setor. A preocupação com a sustentabilidade do setor levou a ERC a desenvolver o ano passado um estudo sobre apoios e incentivos do Estado à comunicação social, que entregou, em julho de 2024, à Assembleia da República e ao Governo, e a todos, publicando no seu sítio eletrónico. Foi a intenção do Conselho Regulador apresentar uma análise que permitisse apoiar as opções dos decisores políticos na definição de uma política pública para a comunicação social neste domínio, o que veio posteriormente a acontecer por parte do Governo com a apresentação, em novembro último, do Plano de Ação para a Comunicação Social. A nossa preocupação não se prende apenas, obviamente, com os grandes grupos de média nacionais e que também se encontram aqui representados. A nossa preocupação prende-se com todo o tecido empresarial que constitui o sistema mediático nacional, que é maioritariamente caracterizado por pequenas e médias empresas e também muitas microempresas.
No final de 2024, encontravam-se ativas nos registros da ERC 1.675 publicações periódicas, 306 empresas jornalísticas, 267 operadores de radiodifusão, 25 operadores televisivos. É um universo muito vasto que nos permite perceber também a diversidade das realidades empresariais de que estamos a falar quando pensamos no sistema mediático nacional. Estes números podem dar uma ideia de grande atividade do setor. Em 2023 e 2024, o Conselho Regulador da ERC renovou mais de 250 de licenças de rádio de âmbito local, o que deixa perceber o dinamismo que se mantém neste setor da rádio. Contudo, no que respeita à imprensa, verificamos que, de 2008 a 2024, o número de publicações periódicas diminuiu quase para metade. De 3.092 títulos, passou para as atuais 1.675 publicações periódicas. Menos de metade são títulos de imprensa regional. Mas, se atendermos à sua dispersão geográfica, verificamos que temos hoje 83 concelhos sem qualquer publicação periódica. É um cenário preocupante e que não pode deixar de ser tido em conta numa política de sustentabilidade para o setor. Para terminar, permitam-me recuperar aqui uma imagem que não me canso de citar de um dos mais importantes académicos da pesquisa em comunicação do século XX, o sociólogo norte-americano e israelita Hélio Katz. Numa entrevista que deu ao professor Mário Mesquita em inícios dos anos 2000, quando questionado sobre como estava nos inícios dos anos 2000 a interpretar as mudanças trazidas pela internet e os então apelidados de novos média, Hélio Katz respondeu: ao contrário de autores que sustentam que vivemos numa democracia sem cidadãos, o que vou vendo com a internet e os novos média é que estes criam cidadãos sem democracia. Estávamos nos primórdios dos anos 2000, ainda longe de ver as disfunções que as plataformas digitais poderiam provocar em larga escala nas nossas sociedades. Qual o papel dos média tradicionais nesta aparente ordem do caos que tanto se vem animando no ecossistema digital? Ora, como temos vindo a defender, o sistema mediático é uma das instituições sociais principais para que o debate público ocorra dentro dos valores e das regras que fazem das nossas sociedades sistemas democráticos. Contribuir para a organização e o funcionamento das nossas comunidades políticas, enquanto comunidades livres, abertas, plurais. É daí que emana, em grande medida, a legitimidade pública e a responsabilidade social dos média, que diz respeito a todos. Em primeiro lugar, aos agentes dos média, com os seus dirigentes na primeira linha, mas também aos poderes públicos, ao regulador dos média, obviamente, e a todos aqueles que prezam as liberdades e que acreditam que não existe melhor perspectiva de bem-estar para o ser humano do que aquela que poderemos ambicionar vivendo numa democracia, com regras e com cidadãos. Muito obrigado. Está feito então o diagnóstico e o nosso keynote speaker deixou aqui algumas pistas para aquilo que podemos também conversar aqui. Como habitualmente, temos aqui os responsáveis pelos grandes grupos de comunicação social em Portugal. 3 aqui, um que vai juntar-se a nós em direto, Francisco Pedro Balsemão, que é o CEO da empresa, Luís Santana, que é o CEO da Média Livre, o Nicolau Santos, Presidente do Conselho de Administração da RTP e Pedro Moraes Leitão, CEO da Média Capital, que espero que apareça alguns. Pedro, espero que nos ouça bem. Bem-vindo. Muito bem, João. Muito bem, obrigado. Muito bem. Está a ouvir-nos bem, portanto? Muito. Muito bem. Vamos então olhar para aqui. Foi aqui feito um diagnóstico, mas peço a todos vós que lidam com isso diariamente que me façam o diagnóstico do estado dos média nesta altura, olhando para os respectivos grupos e para o mercado. Francisco Pedro. Quanto tempo é que eu tenho para falar sobre isto? Pouco. Mas como temos ali um relógio em letras grandes. Mas vamos depois, o que eu quero é uma análise geral, ou seja, identificando como é que está o negócio e quais são os principais problemas, e depois poderemos falar em detalhe. Há sempre aqui o copo meio cheio e o copo meio vazio. Acho que o estado dos média, e depois também depende do que é que estamos a falar em termos de média, por isso que isto é uma questão, para quem está dentro do métier, é uma questão um pouco vaga, mas estamos a falar de broadcasting, publishing, digital, áudio, há vários média diferentes, para não falar de outros suportes publicitários que não estão aqui também representados.
E acho que aqui podemos falar um pouco mais sobre o broadcasting, porque aqui somos os 4 broadcasters, acho que é isso que estamos aqui também por essa razão. Que continua a ser um fenómeno diferente do que está a acontecer lá fora. Ou seja, apesar das dificuldades, ainda continua com um vigor que não se vê muitas vezes noutros países perante a ofensiva. Sim, por várias razões, muito por mérito nosso, acho que nós, comparando com outros países e com a qualidade dos conteúdos que são aqui produzidos, e isto, por mais que o público português seja muito exigente, e ainda bem que é exigente, a verdade é que a qualidade dos conteúdos que aqui são produzidos em termos de informação, em termos de entretenimento, em termos de ficção, é muito superior àquilo que se passa lá fora, onde há muito mais repetições, onde há muito mais horários em que não tem o mesmo tipo de atenção ao espectador como nós cá temos. Isso é uma das razões. A outra tem a ver com a forma como a distribuição dos conteúdos é feita cá em Portugal, que é diferente noutros países. A penetração aqui em Portugal, por exemplo, do cabo, não é? É muito superior quando comparado com países como Espanha, Itália, por aí fora. E, portanto, naturalmente que as pessoas têm essa tendência mais para aceder aos conteúdos via o televisor. E outra tem a ver também com a nossa questão também demográfica, que de facto Portugal é um país mais envelhecido. Agora, falando de uma forma mais da parte do negócio, o broadcasting como um todo, e agora há aqui uma divisão que é preciso ser feita, que é entre a Europa continental e por um lado, Inglaterra e Estados Unidos por outro, em que são hábitos de consumo um pouco diferentes. Está bem, e as marcas de broadcasting em geral são marcas muito fortes. Nós aqui em Portugal, as marcas que estão aqui representadas são marcas, e falo agora da minha, a SIC tem 100% de notoriedade, há estudos que dizem isso. E isso mostra que as pessoas realmente têm essa confiança naquilo que nós fazemos. Está bem, em Portugal está melhor por razões que aqui agora disse. Em termos de notoriedade, mas em termos de negócio recente. Há aqui uma tendência, para quem fala como eu, com vários players lá fora, e neste caso agora comparar mais com aquilo que é comparável, que é essa realidade espanhola, italiana, francesa, etc., alemã, que é esta dependência enorme na publicidade. Portanto, ninguém ainda conseguiu libertar-se desta dependência na publicidade. Portanto, por mais que nós aqui falemos, e certamente falaremos sobre isso, da diversificação de fontes de receitas e a forma de substituir esta enorme fatia que nós temos, no nosso caso, por exemplo, na SIC, mas também sei que os nossos concorrentes, e mesmo lá fora, olhando para os resultados anuais e semestrais desses players, a publicidade pesa muitíssimo. Claro que nós procuramos todos ir fazer face a essa quebra que foi aqui falada já pelo representante da ERC, o Telmo Gonçalves, via distribuição, produção e venda de conteúdos, eventos, digital, streaming, no nosso caso a Opto também, mas essa substituição tem-se revelado mais lenta do que nós gostaríamos. E eu venho aqui a estes congressos desde 2016 e há pouco brincava com alguém lá fora, que os temas não são muito diferentes desde essa altura. Temos aqui 2 ou 3 novos, mas já lá vamos. Mas sim, mas esses não. Agora, eu pergunto é se o negócio piora ou não, atendendo a uma evolução geracional e também de tendências de busca. Ouvimos há pouco onde é que se vai buscar as notícias, onde é que se vai buscar o entretenimento. Agora não têm 3 ou 4 concorrentes, não, têm. Em cada tablet está um concorrente, claro, não é? O que mudou desde 2016 é esta fragmentação a nível da oferta e, obviamente, depois essa dispersão também a nível da procura. Mas isso também, como eu digo sempre nestes congressos, também é uma grande oportunidade que nós temos, porque passamos a ter também a possibilidade de chegar ao mundo inteiro, não é? Agora, se o negócio está pior ou está melhor, nós temos procurado reinventar-nos, nós broadcasters, constantemente, antes era só, como dizias, da televisor, agora é todas as plataformas, mais algumas, não é? No nosso caso, os podcasts é uma grande aposta nossa, mas também temos o streaming, temos o digital, as redes sociais. E isso requer um grande esforço, investimento em pessoas, em tecnologia e tudo mais. Claro que o nosso foco, e falo aqui agora mais por todos, mas falo para mim em particular, mas os médios privados em particular, o nosso foco é a rentabilidade. Então nós temos que constantemente estar procurar ser o mais racionais possível na forma como nós gerimos eficientemente a nossa operação, e isso requer cada vez mais, organizar... Imaginação, claro, e adequar aquilo que é a nossa estrutura e os nossos recursos ao output e às audiências. Isso... e já me calo para dar aqui a palavra aos outros intervenientes, acho que é uma das coisas mais desafiantes, mas também mais interessantes deste meio. E, portanto, em termos de negócio é constante, mas acho que o mais importante, e passar esta mensagem aqui, acho que é muito importante, é esta constante
associação destes média que aqui estão aqui representados, os broadcasters, ao legado, ao passado, a tanto ultrapassados, aos dinossauros, isto é completamente errado. É uma coisa que nós temos que perceber, que é um esforço constante de inovação e que temos sempre um passo à frente, ainda por cima, como tu dizias, cada vez mais rodeados de outros concorrentes, que não só os que estão aqui representados, mas os concorrentes que ainda por cima são desleais. E acho que depois já lá vamos. Não é? Já vamos ver entre cada um como é que se faz esse ajuste e como é que se gere numa altura em que as receitas são escassas e as despesas podem ser maiores. Luís Santana, se eu lhe pedisse que identificasse qual é o principal problema quando se gera uma empresa como a sua, qual é que identificava? Ou os problemas, se não quiser escolher um. Olha, o principal problema são as receitas. As receitas. As receitas. Porque há muito tempo que a perda é efetiva e eu não faço. Não, continua, não se assuste. Houve aqui qualquer coisa. Não consigo fazer aqui a identificação. Está? Fala outra vez a ver se... Alô? Não, o seu microfone falhou. Portanto, agora vamos fazer o seguinte. Fica com esse, ou senão eu passava a outro colega até que... É castigo, não é? É castigo, não. Aconteceu qualquer... É um karma qualquer, mas não. Faça favor. Ia dizer algo importante. Eu não consigo fazer a separação por segmentos da nossa indústria. Broadcasting, o papel. Eu acho que nós temos que ter uma visão global daquilo que é, de facto, a indústria dos mídias, portanto, em Portugal. E, de facto, a maior dificuldade que nós enfrentamos neste momento é conseguir ter as receitas estabilizadas. Quem tem ainda uma exposição ao papel como nós, Mídia Livre, temos, ainda sentimos mais, portanto, essa questão, porque, para além das receitas de publicidade, há uma quebra muito significativa também das receitas provenientes da circulação. Portanto, fazer um jornal nesta altura como o que fazem diário ainda é rentável? Peço desculpa. Se é rentável fazer um jornal diário? É rentável fazer o jornal diário. Aliás, nós temos uma prática dentro da Mídia Livre que é, nós não temos dentro da nossa estrutura e das nossas marcas produtos que não tenham margens de contribuição positivas. Portanto, se eles existem, é porque têm margens de contribuição positivas. Obviamente que isso obriga, portanto, a uma gestão de custos e todos nós estamos a fazer essa gestão de uma forma, portanto, bastante significativa, porque é a única forma de ter as empresas equilibradas. E isso tem custos, já vamos falar sobre eles, já vou falar com o Nicolau, mas para ouvir outro player do privado, Pedro Moraes Leitão, é um pouco a mesma pergunta, ou seja, qual é o estado, nesta altura, do negócio que gere e qual é a dificuldade e qual é a ginástica que tem que fazer para conseguir equilibrar esses meios? Eu acho que aqui temos que falar um pouco como falava o Dr. Telmo Gonçalves, das duas caras do Deus Janes, não é? O passado e o presente, ou o presente e o futuro, se quiserem. Eu acho que o presente dos mídia é um presente sólido e creio que estável. Temos a RTP bem financiada pelo Estado e com o Estado a fazer um esforço sério, como demonstrou nas últimas semanas, de manter os custos muito sob controle. Temos os dois grupos maiores, Empresa e Média Capital, numa luta intensa, muito competitiva, com variação de quem está em cima e quem está em baixo, do ponto de vista da liderança das audiências na televisão. E nessa guerra estamos a oferecer melhor conteúdo e com isso a tentar e conseguir suster as audiências a níveis altos. E temos o grupo Média Livre, impulsionado pela sua estrutura acionista agora bastante mediática, com o CR7 no capital, também em crescimento e com apostas seguras, certas, em produtos novos, como a NewsNow, que tem vindo a ter os seus resultados. Portanto, se quiser, olhando para a fotografia destes 4 grupos representados neste painel, eu acho que temos aqui um presente, como dizia, sólido, estável, e que me dá garantias de que as pessoas, os colaboradores destes vários grupos estão em boas mãos. Se quiser, é no futuro que está a grande dúvida, e o futuro é ameaçado pelas muitas tendências que o Dr. Telmo Gonçalves já falou, e portanto que eu não vou aqui detalhar, mas que valia a pena falar em casos concretos em cada uma delas do que está a acontecer hoje, e que
hoje no presente e que causa preocupações relativamente ao futuro. Portanto, falava ele da inteligência artificial, está-se a normalizar a utilização de conteúdos produzidos por grupos de comunicação social pelas novas plataformas de inteligência artificial. A Google, ameaçada pela OpenAI, tornou regra a publicação de resultados completos, portanto, como resultados do motor de busca, estão a aparecer resultados completos e não só links com encaminhamentos para os sites. De que forma é que isso condiciona o investimento de publicidade depois nos vossos canais, nos vossos jornais, nas vossas rádios? Condiciona muito a divulgação de resultados? Aqui, portanto, a preocupação concreta com a inteligência artificial tem a ver mais com a publicidade no digital. Os grupos locais de comunicação social em Portugal, como noutros países, sempre tiveram dificuldade em concorrer nesse espaço, mas obviamente a partir do momento em que os seus conteúdos são utilizados livremente pelas plataformas de inteligência artificial, sem sequer dar hipótese de recuperar parte do investimento que foi feito na produção do conteúdo através da publicidade no digital, obviamente que o nosso futuro está ameaçado. E aqui a preocupação é que esta guerra parece estar-se a travar a nível global entre as várias plataformas de inteligência artificial, com desrespeito total pelos direitos de autor no digital, e obviamente que isso nos cria uma preocupação grande relativamente ao futuro. Enfim, acho que esta é uma guerra que afeta não Portugal em concreto e os grupos portugueses em concreto, mas todo o mundo da comunicação social, e obviamente que estamos atentos ao que outros grupos estão a fazer para tentar seguir as suas pegadas. Especificamente aqui nesta questão da inteligência artificial, citava concretamente o caso da BBC. A BBC iniciou um processo aqui há 2 semanas atrás contra a OpenAI relativamente exatamente à utilização dos seus conteúdos de inteligência artificial e, pelo que percebo, moveu também contra a Google pela utilização dos seus conteúdos nos resultados dos motores de busca. E, portanto, isto é um princípio, mas sabemos, pela experiência que já tivemos com os motores de busca, que é uma experiência difícil, é um caminho longo, e, portanto, aqui o que pedíamos era claramente que quer a Comissão Europeia como o Governo em Portugal estivesse particularmente atento para que, no que respeita à inteligência artificial, não tenhamos que seguir o mesmo caminho longo, demorado, o caminho das pedras que tivemos que seguir para finalmente construir uma lei que protegesse... Pedro, já vamos falar em concreto da inteligência artificial mais à frente. Não sei se já concluiu, não? Não, enfim, eu se quiser eu tinha aqui mais 4 pontos, mas já vou... Não, mas pode enunciá-los para depois olharmos em detalhe mais à frente. Muito bem, portanto, acho que o ponto seguinte é foi anunciado recentemente uma parceria entre a TF1 e a Netflix. O canal TF1, o principal canal privado francês, anunciou que estava a disponibilizar todos os seus canais lineares na plataforma de vídeo a pedido da Netflix. É ainda desconhecido o conteúdo exato desse acordo, mas é óbvio que isto é aqui algo que muda radicalmente os dados do problema no que respeita às relações entre os canais lineares, os produtores de conteúdos televisivos. Eu vou-lhe sugerir o seguinte, já vamos falar em detalhe, até porque eu quero explorar a questão do streaming e da inteligência artificial, muito bem, se não se importa. Vamos só ouvir o Nicolau e depois quero fechar esta parte do diagnóstico e também saber o que cada um de vós está a fazer para adequar, reestruturar, etc., os respectivos grupos. Nicolau, a RTP como... em televisão pública terá outra perspectiva, não é o objetivo o lucro, digo eu, atrevo-me talvez a relevância, mas curiosamente, e já te ouvi dizer se calhar nas últimas vezes, que a RTP também dá lucro. Ora, ouvimos sempre, como ouvimos aqui, a ideia de que tem uma boa almofada financeira e não tem estes problemas. Como é que respondes a isto? Bom, em primeiro lugar gostava de saudar quer a doutora Maria Manuel Mota, que é Presidente do Congresso, e o engenheiro Rogério Carapuça, que é o grande mentor desta iniciativa, que é sempre muito interessante e abre muitas pistas. Queria saudar o Pedro Moraes Leitão, que faz 60 anos e se exilou precisamente por causa disso, para poder então, parabéns. Completar os seus 60 Eu prometo anos. Que não vamos todos cantar os parabéns aqui, mas não é hoje. E queria saudar, obviamente, os meus colegas de painel por este debate, que é sempre, como digo, muito, muito interessante.
Bom, a RTP, como todas as outras empresas, lamento dizer, tem problemas, ao contrário do que se possa pensar, e tem problemas interessantes para resolver. Enfim, aqui o Dr. Luís Santana dizia que o principal problema são as receitas. Bom, as receitas da RTP, sobretudo aquela que está sempre em cima da mesa, a chamada contribuição do audiovisual, está congelada desde 2016. Portanto, este é o primeiro ponto. Nós temos as nossas receitas praticamente congeladas, às vezes temos pequenos aumentos nessa chamada cave, porque depende da instalação enfim, dos contadores de eletricidade, e lutamos também na área comercial, embora tenhamos apenas 6 minutos por hora, ao contrário dos privados que têm 12 minutos por hora para publicar publicidade, tentamos captar aí alguma publicidade também. E, obviamente, nós, por contrato de serviço público, os nossos conteúdos são gratuitos. Já sei que iremos falar do streaming, mas temos uma RTP Play que é obviamente livre para quem quiser aceder, ninguém paga nada por isso. Os problemas essenciais que foram colocados, eu acho que são transversais a todas as empresas do setor dos mídia, não só em Portugal como lá fora. Mas a questão é se a RTP, por ter um financiamento certo, tem ou não uma almofada financeira que lhe permita estar mais descansada perante estes problemas que ouvimos aqui? Não me parece que isso seja o essencial. A RTP tem de fazer o seu trabalho, de casa, até porque, enfim, não sabemos qual vai ser o futuro em termos de enquadramento do serviço público de média em Portugal. E, portanto, teremos de fazer o trabalho de casa. Nesse sentido, temos de enxugar a nossa organização, é isso que estamos a fazer com este plano de reorganização e modernização, que, enfim, foi muito falado nos últimos dias. Estamos a tentar, obviamente, encontrar fontes alternativas de receita para captar mais alguma sustentação, mas, sobretudo, temos de olhar muito para os custos, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E portanto, quanto aos lucros, quando a RTP anuncia que diz que continua a dar lucros? Isso, para ficar já muito claro, a RTP nos últimos 15 anos teve resultados positivos sempre, uns mais pequenos, outros um pouquinho maiores, mas esse não é, obviamente, o objetivo é ter uma empresa equilibrada. Este ano vamos ter resultados negativos por causa do plano de saídas voluntárias, para o qual estão canalizados cerca de 15 milhões de euros, e por causa do plano de investimentos muito forte de modernização que estamos a fazer, sobretudo na sede em Lisboa e no Porto, e é também um investimento que anda na casa dos 15 milhões de euros. E, portanto, nós este ano vamos ter resultados negativos, e direi que significativamente negativos. Esperamos ter um retorno muito rápido desse investimento, e no próximo ano, em 2026, voltar a resultados positivos. Muito bem, cada um de vós fez esse diagnóstico geral sobre os problemas, falaram das dificuldades ou do que tem que ser feito perante estes problemas. Volto ao Francisco Pedro. Francisco Pedro, a empresa teve resultados negativos e de alguma forma quer dar a volta ao triênio negativo. Eu pergunto qual é que é o plano que está em cima da mesa perante o que temos de negócio complicado, com as receitas a serem escassas e ao mesmo tempo a ter que se adaptar e a ter mais gente. Isso implica o quê? Cortar pessoas, vender o edifício sede. Vamos olhar um bocadinho para o plano de reestruturação. A empresa teve resultados negativos e quer dar a volta, não é de alguma forma, vai dar a volta certamente. Nós tivemos um triênio negativo, não vou perder muito tempo a explicar, mas de facto viemos de um triênio muito positivo, 19, 20 e 21, e depois 22, 23 e 24, por razões do setor, mas também por razões nossas, porque nós temos uma dívida muito elevada quando comparado com os nossos principais concorrentes e com outras empresas sem ser do nosso setor, que vem de há 20 anos atrás, desde 2005, e essa dívida foi reduzida para metade, é verdade, mas não é suficiente. E quando iniciamos um triênio 2022 com um ataque informático no dia 2 de janeiro de 2022, que nos custou 1 milhão de euros e tirou-nos muito foco, totalmente o foco no negócio, a guerra na Ucrânia, que afetou obviamente todos, mas teve aqui um custo acrescido e no nosso caso, portanto, além da inflação, a subida das taxas de juros, e aí sim, muito do nosso cash flow a ser canalizado para pagar o serviço da dívida, isto tudo foi uma tempestade perfeita. E portanto,
leva a que tenha acontecido o que aconteceu no final do ano passado. Portanto, nós registramos umas imparidades que têm um efeito contabilístico e está essa parte, enfim, já foi registada, foi declarada e essa parte que toda a gente sabe. O que nós fizemos imediatamente, quando percebemos que isso iria acontecer, além de registrar a imparidade, porque acho que fazia sentido fazer-se essa atualização do ativo subjacente, foi de, obviamente, começar algum plano. Já fiz vários planos desde nestas funções, este é mais um, mas é um plano muito importante, exatamente como disseste, que era para dar a volta, portanto, para dar a volta, e isso foi exatamente o lema que nós usámos internamente, e passa por estas duas frentes, ou seja, nós somos uma empresa privada, temos responsabilidades perante vários stakeholders diferentes e temos que agir nessas frentes e a frentes todas. Gerir uma empresa, como já foi aqui falado, temos a parte das receitas que nós não controlamos e temos a parte dos custos que nós controlamos. E a parte dos custos, fizemos um projeto com uma consultora pela primeira vez para nós saber como é que podia ser reestruturada a empresa. Respondendo à tua pergunta, passa muito mais pela parte de redução de custos gerais. E depois também já houve processos normais que acontecem também nas empresas. Já houve processo este ano em que saíram algumas pessoas, mas no nosso caso fazemos muito precisão por mútuo acordo, portanto é um processo... Vai implicar mais saídas? Não são previstas mais saídas. Nós estamos aqui muito com foco nesta parte de 3 grandes áreas. Tu estás a perguntar, agora as pessoas estão aqui a levar uma seca sobre o plano de estratégia da empresa. Também interessa. Eu vou falar sobre a estratégia da empresa o tempo que for preciso, não há problema. Não, é só para dizer qual é o plano. E se o plano é de facto, talvez, há pouco dizias já vários planos, este é o mais difícil. Até pela situação em que vivemos mundialmente. Eu dizia há pouco, desde 2016, que as coisas, de facto, os temas são os mesmos. Mas o que eu sequer não disse, mas ficou aqui também subjacente, é que as coisas agravaram-se nesse sentido. Não é? Os temas são muito parecidos, mas em termos regulatórios nada foi feito sobre os temas que vamos falar de seguida, sobre tecnologia. Mas então eu vou centrar a pergunta. O edifício sede já está vendido? Sim, é uma operação financeira. É uma operação financeira, como outras também que outras empresas fazem. É uma operação financeira. Nós não somos gestores de edifícios, nós não somos gestores imobiliários. Nós fazemos bem a produção e distribuição de conteúdos. E, portanto, se estamos a precisar de um encaixe financeiro para fazer face a algumas das nossas necessidades, vamos vender o edifício, como já fizemos no passado. E como sou jornalista, tenho que perguntar, e há um novo acionista em perspectiva? Eu achava que estavas há bocado a puxar pelo Nicolau. Afinal, não, já lá vou, Nicolau. O pior é afinal estás aqui a dedicar a mim. Não se escapa. Eu acho que não há aqui mais nenhuma pessoa na casa que seja jornalista, pois não. Não, estou a brincar. Não, nós temos sempre, ao longo da história do Grupo Empresa, tem mais de 53 anos, temos tido acionistas. O período que estamos neste momento a passar agora atualmente é que é quase uma exceção. Mas um novo acionista faria falta? No início da SIC tivemos a Globo, nas revistas tivemos os suíços da Edipress, houve espanhóis também da Palas na empresa, já houve também acionistas nacionais, como o Grupo Mel, como a Porta Editora. A resposta é, não estamos fechados a ter um acionista a fazer parte da estrutura acionista do Grupo Empresa, uma pessoa de fora, uma entidade, uma pessoa de fora. E, portanto, se houver aqui alguém que haja aqui uma relação win-win entre as partes que nos beneficie e que nós também possamos também beneficiar essa entidade, não fechamos essa porta. Muito bem, Luís Santana, eu agora vou só saltar, porque são estes dois senhores que estão em reestruturação e ajustamentos e depois já vamos ver como é que vocês estão. E depois também gostava de falar sobre a RTP quando pudesse. Sim, claro que sim. Nicolau, reestruturação na RTP, reestruturação que foi polémica. Qual é o objetivo desta reestruturação e porque é que ela está a ser feita desta maneira? Bom, em primeiro lugar, não é uma reestruturação. Então, vamos a isso. A palavra reestruturação exige outros condicionantes. Então é reorganização, do ponto de vista legal, é um novo organograma e seguramente um olhar para a empresa e para perceber que nós tínhamos cerca de 39 direções, 30 diretores e para percebermos que tínhamos uma estrutura pesada, grande. E alguém diria, então, mas porquê é que não fizeram isso há mais tempo? Porque na RTP as coisas não podem ser feitas muito rapidamente, porque dependem também, não apenas do Conselho de Administração, mas dependem de outras entidades que precisam de dar o seu aval. E eu quero lembrar que o plano de saídas voluntárias foi apresentado há 2 governos, ou melhor, há 3 governos, os 2 últimos governos do Partido Socialista foi-lhes apresentado este plano de saídas voluntárias, não teve luz verde, e só finalmente com o anterior governo do PSD, o primeiro governo do PSD, é que finalmente
houve luz verde. Era para se concretizar, e estava aliás no plano de ação para a comunicação social, era para se concretizar até ao final de 2024, derrapou um bocadinho, mas finalmente está encerrado, terminou exatamente hoje o plano de saídas voluntárias, saem 97 pessoas. Mas não está completo para os pedidos que houve. É para foi, continuar? Exatamente. Foi Custa? Desse ponto de vista, foi interessante para a empresa e para as pessoas, porque temos mais 41 pessoas, só que não temos a capacidade dos operadores privados para tomar essa decisão. Temos de novo pedir autorização à tutela, não só para que sejam essas 41 pessoas também sejam alocadas ao plano, como para um aumento da verba destinada a este fim, que seria de mais 2,4 milhões de euros. Portanto, no essencial, nós precisamos de reorganizar a empresa, enxugá-la, torná-la, mudar de algum modo o modo de trabalhar, aproximar muito mais as redações, potencial nas plataformas todas onde distribuímos os nossos conteúdos. Nós precisamos que haja um contributo. Uma das questões que se levanta é essa reorganização não poderia ser feita sem demitir o diretor da informação? É uma pergunta que se coloca. Desculpa, reorganização não é a palavra, não podes continuar a usar o então, o que queiras, esse novo plano da RTP... A reorganização exige um pedido ao governo e exige pareceres de imensos... Portanto, reestruturação. Também não. Reestruturação também não. Enfim, e então o que é que... Não, a questão é se poderia ou não ser feita sem demitir o diretor da informação. Porquê é que foi necessário? Bom, isso é muito interessante, depois passa pelos recursos humanos mais história para a gente falar sobre isso. Não, o que eu posso dizer... o que eu posso dizer, pronto, isto agora sai dos jornais e tal. Era impossível não fazer a pergunta como jornalista, não é? Não, vamos lá ver. As empresas têm ciclos e há ciclos em que é necessário dar uma volta às empresas, trazer novas ideias, novas energias, tentar mudar as coisas. E, nesse sentido, eu gostava aqui de dizer que o António José Teixeira e a sua equipe fizeram um trabalho fantástico, enfrentaram muitas dificuldades, porque foi na altura deles que tivemos o Covid, e gerir uma empresa de média durante o tempo de Covid foi muito complicado, seguramente. Enfrentaram as guerras que apareceram, quer da Ucrânia, quer de Israel, a cobertura dessas guerras, enfim, fizeram um trabalho fantástico. Eu acho que estamos a entrar numa outra fase e que é necessário dar um pulo diferente relativamente àquilo que tínhamos até agora. E isso coincidiu com a saída de diretores, portanto, não é apenas o diretor da informação da televisão que sai também a diretora da RTP2, sai os diretores da rádio e temos um diretor só para as rádios. Portanto, não é algo que foi focado especificamente na direção de informação da televisão, e o que pretendemos foi realmente trazer uma nova energia, uma nova dinâmica. E eu espero contar com o António José Teixeira, continuar a colaborar com o António José Teixeira na RTP, que tenha um programa, que faça comentários. Devo dizer que o António José Teixeira, ele próprio, com quem já falei 2 ou 3 vezes, o seu trajeto passou também por ciclos. Ele foi diretor do Diário de Notícias, saiu. Ele foi diretor da SIC Notícias, saiu. São ciclos. E agora foi diretor da RTP1, saiu, e terá seguramente novos desafios à sua frente. Isto não é um drama, não é algo que tem de ser uma leitura política, como foi obviamente feita logo a seguir, é algo que decorre da vida das empresas. E volto aqui a dizer, já o escrevi, mas volto a dizer, esta decisão é da exclusiva competência do Conselho de Administração da RTP, foi tomada em perfeita consciência que era o melhor para os interesses da RTP e não teve nenhuma interferência política. Eu gostava de dizer isto outra vez, embora já o tenha escrito. Está dito. Luís Santana, agora sim. Ou seja, temos aqui 2 casos que têm que, e nem sei qual é a palavra que vou utilizar, reestruturação, plano, qualquer coisa. Como? Evolução. Evolução, pronto. Em relação ao vosso grupo, resultados positivos, também têm novos acionistas. Pergunto, porque é que continuam com resultados positivos quando o mercado está tão complicado? Foi decisivo a entrada, e deixe-me ser muito franco, de novos acionistas e novo dinheiro para uma empresa como a vossa, para conseguir avançar e ter bons resultados? Olha, 3 dos acionistas anteriores estão dentro desta estrutura. Alguns de peso, não? Diria. Sim, nomeadamente a Sorolha, que tem 32% da estrutura acionista. Nós temos resultados positivos desde sempre. Não houve altura nenhuma em que a Cofina, hoje Mídia Livre, não apresentasse resultados positivos. Nós temos, de facto, nós estamos organizados, mas também estamos organizados desde sempre. Temos uma equipa muito focada, portanto, em resultados.
nós trabalhamos para objetivos muito bem definidos. Raramente temos tido a vicissitude de não cumprir os orçamentos. E, sobretudo, nós acreditamos... Mas eu acredito que todos aqui presentes fazem isso, não é? Nós acreditamos que, ao criar novas soluções, novos produtos, como fizemos recentemente, nós estamos a dar 2 sinais. Mesmo depois das dificuldades, há pouco estava a falar em dificuldades, porque não, temos que ser claros, as dificuldades existem, e existem porque nós estamos perante quadros de assimetrias ao nível da concorrência. Portanto, não conseguimos, na receita, só para voltar atrás, não conseguimos competir, portanto, com as grandes plataformas internacionais, e agora temos aqui novamente uma perspectiva de novas ameaças, com a entrada, portanto, dos ChatGPT, dos Copilot, porque tudo se configura para que eles venham, de facto, ainda por cima daquelas que já cá estavam. Penso que se mantenha centrado na imagem. Obrigado. Como? Não, é uma voz que veio do além, mas não é connosco deste ano. É sempre consigo, é sempre consigo. Sou uma pessoa especial. Pronto, já percebi, há aí qualquer coisa que eu não sei. Não, sinal. Se eu não soubesse que toda esta estrutura da RTP, pensei que era do seu grupo, que alguém está ali. Me elegeram aqui como uma pessoa especial e fico muito contente com isso. É bom sinal. Mas isto para lhe dizer, mas isto também são sinais que nós acreditamos que a comunicação social tem futuro. Nós estaríamos hoje a evoluir numa nova estrutura acionista que acreditou nisto, no projeto, numa estrutura acionista que deixa governar de acordo com a equipa de gestão que lá estava, e tudo isto são bons sinais também, portanto, para a nossa indústria. Portanto, estou em crer que, mesmo perante as grandes dificuldades que temos, a comunicação social tem futuro. Mas deixe-me só centrar a pergunta naquilo que eu comecei inicialmente. O facto de ter entrado um novo acionista e novo capital, e capital fresco, por uma empresa que também tinha as dificuldades que todas as outras têm, ajudou ou não para poderem enfrentar de uma forma mais resiliente as dificuldades que todos vós aqui apresentam? Ou seja, se é ou não importante, se foi ou não decisivo? Quer dizer, é sempre importante ter novos acionistas e acionistas, esse onde é que está a querer chegar, acionistas de peso, como é um deles, mas quero dizer que o Cristiano Ronaldo, que é nosso sócio, ele não tem qualquer tipo de ingerência, portanto, na nossa operação. Não era isso que eu estava a dizer, eu estava a falar em termos de capital. Não, mas o capital e os investimentos que nós fazemos são os capitais gerados pela própria organização. Portanto, nós estamos a utilizar capital próprio para conseguir, portanto, fazer... E é um negócio sustentável, é isso que me está a dizer, portanto, é sustentável. O histórico tem-nos provado que é sustentável este negócio. Agora, nós não podemos parar, nós temos que estar sempre numa perspectiva de acrescentar valor dentro da organização, novos produtos, novas áreas de negócio, porque nós não ficamos só por os produtos Eu falei aqui com os seus 2 colegas de painel sobre dificuldades e decisões difíceis que têm que fazer. Perante esse cenário, também tem decisões difíceis? Teve decisões que tomar ou não? Ou seja, quando tem que contratar mais pessoas, mas tem que despedir outras. Também teve um caso de despedimentos que foi necessário fazer. Nós também não fazemos reestruturações. Mas houve um despedimento coletivo de fotojornalistas? Nunca fizemos um despedimento coletivo. Tudo o que fizemos é sempre por negociação. E espero que também desta vez, o que está em causa são 10 pessoas numa área que não é produtiva, e essa foi a razão pela qual nós achámos que tínhamos que fazer essa evolução. Mas, em contraponto, praticamente não se falou nisso, nós acrescentámos, portanto, ao nosso headcount qualquer coisa como 100 pessoas. Portanto, nós estamos num ciclo contrário, portanto, àquilo que, infelizmente, aqui os 2 colegas de painel estão a enfrentar. Mas eu sei que ao fazer isto, não falo por eles, mas sei que ao fazerem isto, é numa perspectiva de que a operação deles vai melhorar. E para quem ficar, garantidamente ficará melhor. E é muito bom para a comunicação social em geral que isso, de facto, venha a verificar. Pedro Moraes Leitão, é a mesma pergunta, ou seja, se o facto de terem entrado novos acionistas permitiu novos projetos, permitiu um bom resultado, é pelo menos não um resultado negativo da sua empresa? Os acionistas que a Média Capital tem atualmente são os mesmos desde 2020, não é? Portanto, e a sua entrada em 2020 levou a uma série de decisões, algumas de mudar o caminho da empresa e outras de lançar novos projetos. Sim, portanto, é conhecido que a TVI 24 se transformou na CNN de Portugal no final de 2021, portanto, por decisão e por iniciativa
da atual estrutura acionista. Agora, eu que lhe diria, e isto vejo como minha responsabilidade como administrador da Média Capital, lembrar isto regularmente, quer para fora como para dentro da empresa, a Média Capital é proprietária, se quiserem, do ativo de comunicação social, que é o único ativo que já faliu 2 vezes. A TVI, como sabem, passou por um processo de insolvência no final dos tempos da administração pela Igreja Católica e, na prática, quando esteve agora sob a administração do Grupo Prisa, passou por um processo de insolvência que estava a passar em Espanha, mas em resultado do qual a gestão da Média Capital era afetada diretamente. Portanto, o facto de termos passado por isso, e somos dentro deste grupo, dentro deste painel, a única empresa que passou por isso, cria uma grande consciência por parte dos gestores, dos administradores, dos diretores, de que quão mau é passar por estes processos e quanto é preciso estarmos permanentemente a reestruturar, a pensar em reestruturações, a iniciar reestruturações, para garantir que isso não se passa mais uma vez. Volto a perguntar também se é um negócio sustentável nesta altura, ou perante o que estamos a ver e as dificuldades que estão a crescer, se são cada vez maiores as dificuldades financeiras, porque os acionistas entram, põem capital, mas depois querem retorno, obviamente, não é? Sim, mas o que lhe diria, portanto, a Média Capital está a pagar dividendos regularmente e está a conseguir fazer aumentos desde 2020, todos os anos fazemos aumentos ao pessoal e pagamos dividendos. E, portanto, obviamente, estamos a satisfazer aqui pelo menos estes 2 lados da equação. Acreditamos que com as audiências que vamos tendo também estamos a satisfazer o público em geral, aquele que são os nossos espectadores, e acreditamos também estarmos a contribuir para a sociedade, quer do ponto de vista de construção de uma sociedade melhor, uma sociedade democrática, etc. Acreditamos que todos esses vetores estão a ser bem conjugados no presente. Como dizia há bocado, a nossa preocupação é um bocadinho conseguir fazê-lo claramente a um horizonte superior a 5 anos e é nesse horizonte que começamos a ter dificuldade a fazê-lo. Eu participei, fui responsável do negócio digital da Média Capital quando houve a primeira vaga de digitalização, a partir de 2000, chamada bolha da internet. E o que estou a assistir aqui neste início da nova vaga tecnológica da inteligência artificial tem algumas parecenças que se pareceu nessa altura. Sendo que agora o mundo é muito mais global, muito mais aberto, estas vagas tecnológicas tendem a ser muito mais rápidas e ter um impacto muito mais rápido. E, portanto, eu o que peço aqui ao regulador, ao governo e a todos os agentes da sociedade é que estejamos atentos, particularmente atentos, porque o tempo de reação tem que ser mais rápido. Não podemos demorar 20 anos a criar uma lei de proteção dos direitos de autor no digital. Neste momento tem que se agir rapidamente sobre o que existe para evitar que estas tendências de longo prazo venham a afetar, em definitivo, a estrutura atual da comunicação social em Portugal. Muito bem, vamos virar de página e olhar um bocadinho para presente e futuro. Francisco Pedro, há pouco falávamos do streaming e digam-me se estiver errado, é ou não, por um lado, a maior ameaça, por outro lado, a melhor forma também de se poder diferenciar receitas. Eu pergunto, como é que se combate esta, entre aspas, também desonestidade de uma plataforma mundial que concorre convosco com outras receitas mundiais? É com cooperação, como ouvimos há pouco com a TF1 ou não? Quando olho para os produtos que cada um de vós coloca, ou no caso da empresa, o podcast, que está à frente nos ratings, que é um novo produto, é o podcast e o streaming o futuro, mas também a grande concorrência? Sim, eu não aplicaria, acho que deste bem pôr entre aspas aqui desonestidade quando comparado quando comparado com os outros players, estamos a falar das Big Tech, das plataformas. Por exemplo. Podemos falar sobre isso depois, mas vou responder à tua pergunta. Nós vemos no Grupo Empresa o streaming, e falar aqui dos grandes streamers, tanto a Netflix, a Amazon, a Disney, por aí fora, muito mais semelhante a nós e uma ótica mais de parceria hoje em dia. Quando começámos a Opto não era assim, mas depois também o mundo mudou e esta estratégia também no streaming mudou a nível mundial. Não somos só nós que temos esta ideia menos proprietária dos nossos conteúdos. Toda a gente agora, entre estes grandes, não é, e os mais pequenos, vendem conteúdos e pronto, e têm uma atitude mais de partilha e de cooperação, como dizes, do que em 2020. Mas dito isto, nós identificamos-nos muito mais com uma Netflix e com isso que eu agora referi, do que, porquê?
porque produzem conteúdos de qualidade, long form, estão no negócio da produção de conteúdos audiovisuais, quando comparado com um YouTube ou outros, até um Spotify, falaste no áudio, que são plataformas que investem muito pouco ou nada em conteúdos, pagam aos criadores, é verdade, mas em conteúdos próprios, profissionalmente produzidos, se bem que hoje em dia, obviamente, isso é um pouco diferente, mas mesmo quando comparado com os nossos, são conteúdos terceiros, e tem os problemas que já foram aqui falados e que podemos falar um pouco sobre isso, que é, no fundo, são os detentores das plataformas, mas ao mesmo tempo concorrem contra nós nesse bolo que eu ao início falava, que era o da publicidade. Concorrem contra nós e, como toda a gente sabe, têm sido muito bem sucedidos. A Netflix, sim, tem entrado também agora na área da publicidade nos últimos 2 anos. Tem sido aí mais um concorrente, que é complicado, mas que pode ser visto como uma oportunidade, como tu dizias, no sentido em que os anunciantes, olhando para este conteúdo long form, vejam que realmente é melhor desviar o seu investimento para esse conteúdo de qualidade, etc., do que estar nas redes sociais, nos influencers, nos youtubers, que têm outro tipo de qualidade. E este ambiente chamado brand safe, mais seguro para as marcas, mais a publicidade mais dirigida ao contexto e não necessariamente só aos dados que são recolhidos, que nem sempre, enfim, na minha opinião, tem a eficácia que os anunciantes acham que têm, porque são geridos por algoritmos, mais uma vez, detidos por estas grandes plataformas. Acho que esta é importante, nós vemos que realmente convém estar aqui com quem nós podemos ter este tipo de mas não dá associação. Não dá dinheiro. As colaborações com essas grandes plataformas de streaming dá projeção, mas pouco mais, dá dinheiro. Pode ser uma fonte de receita boa do acordo que seja feito. Claro, como eu dizia ao início, a produção e a venda de conteúdos é uma boa maneira de nós conseguirmos diversificar as fontes de receitas. E acham que é a própria, como sabemos, é um gigante mundial, estamos a falar da Netflix, mas poderíamos falar de outros, é a própria iniciativa deles ou o facto da nossa legislação, como noutros países, implicar que há uma necessidade de produção nacional? Deveríamos ter outro tipo de legislação ainda a fomentar mais isso? Não digo obrigar, porque não gosto do termo. Isso claro que ajuda. Claro que ajuda o facto de na Europa haver essa legislação que obriga a que haja uma cota a nível nacional da produção de parte das streamers. Acho que naturalmente também pela nossa qualidade, pelo facto de serem conteúdos que sejam produzidos de uma forma que eles consideram que devem ser comprados e que devem depois ser distribuídos. Nós temos na calha, agora porque há bocado estava aqui uma nuvem um pouco talvez negativa em relação à empresa. Agora vamos para a frente. E falámos um bocado sobre custos, mas não falámos sobre receitas. Nós temos aqui na calha 2 parcerias operacionais que agora não posso revelar, uma na área de audiovisual e outra na área do publishing. Era uma boa oportunidade. Não vou revelar, mas fica aqui 2 parcerias na calha que são importantes também para olhar para o futuro, exatamente nesta ótica de facto, toda a gente pode beneficiar. Nós não podemos achar que podemos rivalizar com estas grandes plataformas. Tem outro tipo de investimento, tem outro tipo de projeção, tem orçamentos que nós nunca vamos ter. Portanto, podemos ser complementares e podemos ser úteis uns para os outros. E acho que é importante nós olharmos para isto numa ótica estratégica e pensar como é que podemos estar daqui a uns anos naquilo que eu disse há pouco. Só a questão concreta do podcast, porque são líderes, já pelo menos eram líderes e têm sido dos podcasts. O podcast tem uma relevância. Quando se dizia que a rádio estava a morrer, de repente, através do podcast, começou a ter esta relevância. Pode ser um negócio rentável? Já é? Sim, o podcast é um negócio rentável, não tem a dimensão que outros negócios que nós temos têm. Sinceramente, aqui o mais importante em relação ao streaming e aos podcasts, além daquilo que eu falei, portanto, de nós estarmos onde as pessoas estão e onde elas agora consomem os seus conteúdos, neste caso audiovisuais, é tentarmos chegar mais próximos, mais rapidamente próximos dos mais jovens. Estamos mais próximos dos jovens. Portanto, esta demografia que há pouco eu falava sobre a televisão e que de facto temos aqui, que é muito generalista e que chega a toda a gente, a verdade é que há estudos que indicam que os jovens estão noutras plataformas e nós, o facto de termos investido no streaming e nos podcasts,
todas as nossas métricas internas e externas dizem que essa é uma aposta certa para conseguirmos também Esse é o futuro? trazer... Poderá ser o futuro? Acho que cada uma tem, os podcasts têm aqui uma grande mais-valia, acho que a maior parte das pessoas aqui nesta sala deve ouvir podcast, que é o multitasking, não é? E numa sociedade como a nossa, cada vez mais, em que as pessoas correm de um lado para o outro e que estão a fazer a máquina da louça, ou estão a correr, ou o que for, fazer jogging, o podcast acaba por ser muito útil nesse sentido. Sim, nós temos uma grande aposta nos podcasts, somos líderes no ranking Podscope desde o primeiro do mês de janeiro deste ano, e vamos continuar a apostar, agora é óbvio, e aqui lanço também aqui um repto para os anunciantes com quem eu falo muitas vezes e as agências de meios, que é muito importante dizer, não só dizer que ouvem o nosso podcast, mas depois também investir no nosso podcast, porque de facto é um meio que chega a muita gente e é um meio que realmente tem esta mais-valia de poder atingir segmentos, como o caso das faixas etárias mais baixas e também o segmento feminino, que outros meios têm mais dificuldade. Luís Santana, como é que se combate o streaming? É com estas parcerias ou de outra maneira? Como é que se consegue? Se é que se quer combater o streaming? Olha, nós não temos estado muito focados na questão do streaming, embora consideremos que, sendo para já uma ameaça velada, e ameaças são ameaças, independentemente de que umas sejam gigantescas e outras estejam a nascer, eu acho que o processo do streaming vai evoluir tal como evoluíram as plataformas. E até quando podem estar nessa posição? Basta ganhar massa crítica. Avançar. O processo é ganhar massa crítica pelas subscrições. Tem a vantagem da subscrição ser paga e, como nós temos visto, eles têm vindo a incrementar significativamente o preço das subscrições. Não, mas pergunto-lhe porque é que não é uma opção importante para o seu grupo? Nós estamos configurados como um grupo de informação. Não nos temos dedicado, portanto, ao entretenimento e eu julgo que o streaming tem mais a ver, portanto, com essa variante, portanto, de soluções para o consumidor. Como somos um grupo de informação, achamos que os nossos conteúdos não são suficientemente apelativos para fazer, portanto, uma solução de streaming. Para além do mais, nós achamos que o universo português ele é muito pequeno. E qualquer plataforma de streaming para ter sucesso tem de facto ter massa crítica, quer sob o ponto de vista da subscrição, quer sob o ponto de vista depois do segundo pilar de sustentabilidade, que é o das receitas de publicidade. Portanto, nesse aspecto não tem sido verdadeiramente, portanto, não se tem constituído como uma oportunidade de negócio para o nosso grupo. Nicolau, o streaming e o digital no serviço público é diferente dos outros ou não? E a concorrência como é que é? E a colaboração também com as grandes plataformas? Bom, deixa-me dizer, antes de responder ao streaming, do seguinte. No dia 4 de outubro de 2025, a Associação de Médias Privados organizaram uma conferência onde esteve o Primeiro-Ministro e 25 o então... não, pode ter sido. 25. Perdão? 25 não. 24, desculpa. Onde esteve o Primeiro-Ministro e onde esteve o Ministro, que na altura tutelava a Comunicação Social, o Ministro da Administração Interna, o Dr. Pedro Duarte. Nessa altura foi anunciado um pacote para os mídias, ou um plano de ação para a comunicação social, que tinha medidas muito interessantes, muito importantes, e que talvez depois tudo tenha ficado um bocado contaminado ou obnubilado, porque se falava no corte de publicidade da RTP e depois praticamente só se falou nisso. Mas há, do ponto de vista legislativo, questões muito importantes nesse pacote que até agora não avançaram. Falo da Lei da Imprensa e Estatuto da Imprensa Regional, da Lei da Rádio, da Lei da Televisão e Serviços Audiovisuais a pedido e da Lei da Transparência dos Médias e Decreto dos Registros. E ainda da elaboração do Código da Comunicação Social. Nós precisamos de atualizar a legislação para o setor. E isto é importante para os operadores privados, como é muito importante também para o operador público. É fundamental que isso aconteça. Até agora, tanto quanto sabemos, nenhuma legislação avançou, não há conhecimento de que estejam, enfim, para projetos de lei que sejam públicos ou que possam vir a aparecer, mas isto seria fundamental também para ajudar o setor a arrumar-se melhor, a organizar-se melhor. Dito isto, em relação ao streaming, devo dizer que o nosso streaming é diferente. Eu penso que nós, produtores nacionais de conteúdos, não temos capacidade para entrar a sério no mercado internacional.
há 2 conferências da APDC, eu propus que houvesse aqui algumas sinergias entre os 3 operadores para tentar que fosse possível fazer alguma coisa nesse domínio. É difícil porque os nossos conteúdos têm de estar disponibilizados gratuitamente. Dito isto, portanto, enfim, a empresa tem vindo a avançar e bem na sua área, com o Opto, enfim, com outras opções. Eu gostaria de dizer que nós vamos fazer um esforço grande no nosso streaming, que é a RTP Play, que é o mais antigo streaming dos operadores nacionais, e, portanto, em setembro, outubro, nós iremos lançar um pacote de 200 conteúdos, filmes, séries, etc., dos quais 20 serão gratuitos, precisamente para reforçar a atratividade do nosso streaming, da RTP Play, e todos os meses iremos... E uma cooperação com outras plataformas, como fez, por exemplo, a TF1. Não é algo que deveria ser. Nós temos feito não só colaborações, como temos feito coproduções, como sabes, com várias das plataformas internacionais, com as multinacionais tecnológicas. Mas o que devo dizer é que é óbvio, eu penso que é óbvio para todos nós, que não se consegue parar o vento com as mãos. É difícil para nós, operadores nacionais, produzirmos conteúdos que tenham grande penetração a nível internacional e que tragam grandes rendimentos. A nossa associação com essas grandes plataformas internacionais é, por um lado, de prestígio, de notoriedade, mas, efetivamente, em termos de rendimentos, pelo menos no caso da RTP, apesar de tudo, são razoavelmente diminutos, mas é um caminho que tem de ser perseguido, não parece que exista outra alternativa. Das duas, uma, ou há da parte de operadores com peso, como, por exemplo, a BBC, que consigam resultados e depois nós todos possamos, de algum modo, aderir a essas posições, ou então vamos continuar a lutar, a tentar desenvolver aquilo que temos e a tentar ganhar, de algum modo, alguma massa crítica, enfim, em alguns países e em algumas áreas onde a língua portuguesa é falada e onde se possa ter rendimentos, embora eu confesso que não seja particularmente, enfim, otimista em relação a isso nessa matéria. Acho que o mercado português, apesar de tudo, é o nosso mercado e dificilmente nós conseguiremos grandes rendimentos fora do mercado português. Pedro Moraes Leitão, streaming, um parceiro ou um adversário ou as duas coisas? É as duas coisas, quer dizer, nós tentamos a jogar aí, estamos a jogar a 3 tabuleiros. Nós, na nossa unidade de produção audiovisual, a Plural, fazemos parcerias que são públicas, que é com a Amazon Prime Video. A Amazon tem uma abordagem ao streaming mais diferente da Netflix. A Netflix vê o vídeo a pedido como o seu principal negócio. A Amazon, como sabem, é o maior operador comércio eletrónico do mundo e a Prime Video é, em parte, o seu braço de marketing, o seu braço de atração de clientes para o comércio eletrónico. E, portanto, é uma estratégia muito diferente da que tem a Netflix. Em grande medida são os dois, parecem ser neste momento os dois grandes concorrentes a nível mundial em termos de assinantes. Em termos de receitas, a Amazon é muito mais, para a Prime Video é muito mais pequena que a Netflix, mas é, do ponto de vista do número de assinantes, bastante competitiva. A Prime Video, no ano passado, fez mais investimento em conteúdos só com o Grupo Média Capital do que teve receitas em Portugal. Portanto, as acusações que em tempos foram feitas de que, na prática, estavam só a cumprir a cota que têm de investimento em conteúdos são claramente refutadas por estes números. Nós vemos essa parceria como uma parceria difícil, complicada. A cada negociação temos que pensar nos seus efeitos de longo prazo e, portanto, é claramente algo que nos dá trabalho, mas que até agora tem dado bons resultados e com que estamos satisfeitos. Estamos em paralelo a fazer, através da TVI, temos um modelo de plataforma de vídeo a pedido financiada por publicidade, o TVI Player, que tem para a sua operação internacional um negócio de venda de assinaturas. Nós temos tido uma média de 16 a 17 mil assinaturas nesse negócio internacional, portanto, o que é, do ponto de vista do panorama do vídeo a pedido em Portugal, é já um número relevante. Portanto, se quiserem, jogamos
no TV Player em 2 tabuleiros, na assinatura ao nível internacional e na publicidade a nível nacional, e na Plural jogamos com esta parceria com a Prime Video. Acho que em qualquer um destes 3 tabuleiros e na combinação dos 3 estamos a tentar aprender e antecipar e reagir rapidamente ao que vão ser as tendências para o futuro. Acho que o vídeo ao pedido é já uma realidade, mas mais do que a realidade que é hoje, preocupa-nos o que vai ser no futuro e queremos antecipar e reagir ao que vamos ter como visão sobre o que vai ser esse futuro. Muito bem. Estamos a 5 minutos, vou distribuir o tempo, posso pisar um bocadinho se for o caso disso, e olhando, acho que já estamos na fase de olhar o que é que vai ser este negócio. Francisco Pedro, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo o que este negócio em Portugal, no mundo e na América está a sofrer, é ou não um negócio de futuro? Numa altura em que cada vez mais temos que comunicar, temos que ser divertidos e... É o que vocês vendem. Informação, ajudam as democracias e, ao mesmo tempo, entretêm as pessoas. É um negócio que poderá fazer isto tudo e dar dinheiro ao mesmo tempo? Eu acho bem que seja um negócio de futuro para bem do futuro de todos nós. Todos os que estão nesta Acabou esta a resposta, sinceramente, por aquilo que tu disseste. Portanto, nós... Não é nenhuma obrigação de os médias sobreviverem, naturalmente, as coisas são como são, mas acho que seria um mundo muito pior, e agora vamos falar mais sobre Portugal, se os médias forem enfraquecidos, para não sermos tão dramáticos ao ponto de dizer que vão desaparecer. Falo pelos os médias privados. Os médias privados devem ser geridos por pessoas que, além de procurarem ser bons gestores, têm que ter esta idoneidade também, que é muito importante, e perceberem que isto realmente é importante para a democracia, é importante para a sociedade e portanto, há que ter estas duas skills, a parte mais de gestão, mas também esta parte que isto realmente além do negócio, é uma missão. E quem realmente acredita nisso acaba por também conseguir atrair os melhores. E eu sinto muito isso, sinto muito que o nosso grupo, a empresa, acaba por ter essa vantagem competitiva, porque sempre encaramos isto não como só uma questão deontológica, mas também como uma questão de negócio. Eu vou explicar. O facto de nós termos como o fundador, o Dr. Balsemão, um jornalista, alguém que acredita piamente na liberdade de expressão, liberdade de informação, e que nunca houve qualquer tipo de interferência ou ingerência em qualquer relação que tenha existido ao longo da história do Grupo Empresa. E isso atrai os melhores, porque os melhores querem trabalhar com essa liberdade, querem trabalhar com essas ferramentas, porque querem também eles próprios, enfim, exercer a sua profissão da forma deontologicamente mais correta possível. E esses depois, como sabemos, a redação é o coração das empresas de mídia. Portanto, nós, não só em termos de enfim, dimensão, estatuto, perdoem-me aqui também os outros profissionais aqui na sala que não são jornalistas, mas também porque depois acaba por, enfim, essa área acaba por se rodear de boas pessoas nas áreas comerciais, nas áreas de marketing, nas áreas de entretenimento, e foi assim que fomos construindo. Portanto, eu diria que sim, enquanto nós conseguimos continuar a atrair e reter os melhores talentos, tenho a certeza que há um futuro, porque depois tudo o resto vem daí. Luís Santana, é um negócio de futuro? Coitado. Pronto, mas fica o especial deste debate. Juro que não vou levar para casa. É um negócio de futuro. Aliás, vou pegar na primeira imagem que o Francisco Pedro aqui nos trouxe, que é do copo meio cheio ou o copo meio vazio. Se por um lado, na exposição do Dr. Telmo Gonçalves, nós temos a clara consciência de todas as dificuldades e foi muito bem identificado o estado da nação, até no trabalho que fizeram. Por outro lado, a mídia acho que é das indústrias mais sexy, quer dizer, entradas de novos acionistas, interesses de várias geografias a entrar, portanto, no mercado da mídia. Portanto, eu acho que este é efetivamente, portanto, o melhor cenário que nós podemos ter para justificar, portanto, que a mídia tem futuro. E ainda bem que tem futuro, porque, de facto, tal como foi aqui referido por várias vezes, o cidadão, a democracia, tem muito a ver, portanto, com essa vitalidade que a mídia deve ter. Eu chamo aqui a atenção, e não posso deixar de focar, já que estamos a falar, portanto, em futuro da mídia, de uma questão muito relevante, muito fraturante mesmo, que é a questão da distribuição das publicações em Portugal. Em qualquer momento, aliás, já foi aqui sublinhado,
o Dr. Telmo Gonçalves, que já há bastantes conselhos que não têm publicações. E eu temo que um dia destes o país possa não ter publicações. Existe uma única distribuidora, que é monopolista, as dificuldades estão absolutamente abertas e descritas, e esse é um problema que está dentro do pacote das 30 medidas que o Governo anunciou, mas que tarda em ser posta em prática. Esse é um dos fatores que, de facto, pode comprometer o futuro, pelo menos de um dos segmentos. Nicolau, o Serviço Público de Televisão e Rádio é uma missão, é algo constantemente ameaçado ou é de futuro? Bom, eu gostava de dizer que seguramente espero, desejo e tenho a certeza que todos os operadores privados nacionais terão um excelente futuro. Aliás, basta ver o salientar aqui do Dr. Luís Santana para perceber que vai haver um grande futuro no grupo e no setor. Mas gostava de acrescentar o seguinte: num tempo de, todos nós sabemos, de desinformação, de manipulação de informação, de pós-verdade, etc., é fundamental para defendermos os valores democráticos em que todos acreditamos que tenhamos marcas fortes, privadas ou públicas. Eu penso que o setor público tem, obviamente, aqui uma importância fundamental. A informação da RTP foi considerada pelo 8º ano consecutivo a mais confiável para os portugueses por aquele estudo que a Reuters elabora e divulga, e, portanto, isso é um orgulho para todos nós e para ti, também em particular, que és um apresentador do telejornal há vários anos. Portanto, nós fazemos através disso o combate à desinformação e fazemos os mecanismos de verificação de fatos. Não tenho nenhuma dúvida que é fundamental que estas duas realidades coexistam. Um setor privado forte no setor dos mídias, com dificuldades em encontrar receitas, em descobrir caminhos, etc. E nós todos, no setor público, teremos isso. Eu acho que há aqui uma coisa que foi tocada pelo Dr. Luís Santana, que é fundamental, ou seja, foi lançado este plano de ação para a comunicação social, que tinha, como o Dr. Luís Santana disse e eu sublinho... Temos que terminar, claro. Tinha excelentes medidas. Agora mudou a tutela. Nós ainda não sabemos o que é que o novo Ministro pensa deste plano de ação. Se é para continuar, se é para alterar, se é para modificar. É interessante. O que podemos constatar é que saímos do Ministério que estava mais longe do núcleo central político do Governo para o Ministério da Presidência, que está ao lado do Primeiro-Ministro. Isso é bom? Aguardemos. Pedro Moraes Leitão, futuro, por onde é que caminhamos? É para um bom negócio ou continua a ser uma missão, quer pública, quer privada? Eu trabalho todos os dias para que seja um bom negócio e que cumpramos a nossa missão e, portanto, trabalho para esse futuro, para assegurar esse futuro e não estaria a fazer um bom serviço a esse futuro e ao futuro de todos os colaboradores da Média Capital se não fizesse aqui um reparo a estas declarações finais do Francisco Pedro Balsemão, ao dizer que os seus profissionais são os melhores e que são aqueles que cumprem melhor as Isso era um novo debate agora começávamos um novo debate. E por isso, deixa aqui o opinião. Deixa aqui o desafio de provar no mercado que são realmente os melhores e os mais deontológicos. Muito bem. Agradeço aos quatro a vossa presença, é sempre um prazer discutir com esta franqueza aquilo que é um dos pilares, como comecei por dizer logo no início, de qualquer país, de qualquer democracia. O Estado da Nação está de regresso para o ano. Agora chegamos ao fim da primeira parte dos trabalhos e vamos para o almoço. Regressamos daqui a algum tempo. Bom apetite, bom almoço e até já.